Boa noite. Estamos de volta no TV Com Debate. Nessa sexta-feira de clima agradável aqui na Baixada Santista, dia 8 de novembro de 2013. Hoje, dia do radiologista, né? Radiologista, mandar um abraço para todos os radiologistas santos, inclusive o Dr. Clemente, que é nosso consultor aqui do programa, um abraço para eles, e para os diversos radiologistas, ultrassonografistas que tem aqui na região da Baixada Santista, Mega Imagem, Multimagem, o doutor da Conselho Nébia, CRV, lá, todos os radiologistas aqui de Santos, um abraço para vocês todos e parabéns. E também é o Dia Internacional do Urbanismo, né? E hoje nós vamos falar um pouco de urbanismo aqui, vamos falar de algumas coisas de arborização, e tenho a grata satisfação de receber aqui o nosso comentarista, já desde o começo do programa aqui, TV Com Debate, o nosso querido Nelson Rodrigues, ele que participa de todos os programas, e está aqui hoje para falar um pouco de ecologia, da cidade, meio ambiente, né, Nelson? Boa noite. Boa noite, Filete. Um prazer enorme poder estar novamente com você aqui nessa bancada. Boa noite para o Aristides. Boa noite para o telespectador do TV Com Debate, para toda a equipe técnica. Vamos fazer um grande programa hoje, como a gente sempre faz. Se Deus quiser. E também à minha esquerda, à direita de você na tela, o nosso querido Aristides Brito Júnior, que é professor comigo também na Universidade de Santa Cecília, né? Lá chefiado pelo nosso querido Chalub, aproveitar para mandar um abraço para o Jairo, para o Chalub, Fernando de Maria do jornal Boc News, né? O jornal do Boqueirão, que é um jornal semanal aí que também participa da vida política, da vida de Santos. Mandar um abraço para o Jairo Tartaruga, nosso irmãozinho também aqui do programa. E o Aristides, que hoje está um pouco em falta do programa, muito atribulado com sua parte de jornalismo, publicidade, mas hoje, grata satisfação de recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Filete, pelo convite, é um prazer a gente discutir numa sexta-feira à noite, um dia maravilhoso, como você falou, uma noite agradável, fazer a noite ficar um pouquinho mais inteligente aí na televisão dos santistas. No sábado nós perdemos aqui o Orival, né? Nosso Orival aqui, que faz muita falta, que tem um problema da contabilidade, e agora está sendo uma missa, né, para sua alma, tudo. E nós aqui, o nosso presidente Augusto Capô de Casa, com a vereadora Fernandes, estão na missa. E nós, integrantes da mesa, que desejamos muita paz para a família, muita prosperidade. Todo mundo tinha o Orival aqui como um consultor, né, uma pessoa do bem. A cidade perde, porque ele, na controladoria da cidade, com certeza vai ter um substituto à altura, mas o Orival tinha uma coisa muito importante, que era a humildade, né? Nelson, fica muito triste com a perda do Orival aqui essa semana, né? Todos da TV Com. Sem dúvida. Eu até queria reiterar os meus sentimentos à família. Estive no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, lá no velório do Orival Cruz, um companheiro aqui da TV Com, né? Acho que um grande profissional da área de contabilidade, auditoria, e um grande homem também da cidade, né, que estava prestando um relevante serviço através do cargo que tinha na prefeitura, a convite do prefeito, né? Controlador do município. Controlador do município, que é um cargo importante. Eu acho que perde a prefeitura, perde a cidade, a família, enfim. Mas que Deus o tenha, né? Porque é uma pessoa que merece e a gente fica chateado, mas eu tenho certeza que será recebido na paz de Deus. Aristides, conhecia o nosso... Sim. O nosso Orival da Cruz? Com certeza, deixar um abraço também para a família. Eu acredito que nada é por acaso, né? Como eu estava falando agora há pouco, até antes de entrar no ar, existem algumas pessoas que fazem a diferença nas suas áreas e principalmente com as suas atitudes. Às vezes a gente conhece a pessoa profissionalmente e quem não conhece, né, pessoalmente, que tem contato um pouco mais próximo, acaba não tendo noção, como você falou, da humildade, da pessoa fantástica que era, e com certeza a família deve estar muito sentida, mas a gente deseja muita força aí para o pessoal e vamos tocar a bola para frente. Recebendo um convite aqui do dia 12 para a festa do Diário do Litoral, no Tênis Clube, né? Diário do Litoral, do nosso amigo Sérgio aqui, amigo Sérgio, amigo da casa, né? E também um convite aqui do meu amigo Caculé, do nosso amigo Caculé, né? Da Sociedade de Melhoramentos do bairro da Pompeia, convida para o 7º aniversário do jornal A Pompeia, que será celebrada no dia 18 de novembro, no Bar Conversa Fiada. Convite aqui do meu amigo Caculé, que breve deve estar aqui no programa. Nosso amigo, muito sucesso para o jornal e obrigado pelo convite. Falando no Orival, Nelson, São Paulo faltou controlador, né? Porque no Guarujá faltou também, porque alguns, não todos, alguns procuradores do Guarujá
pegava o dinheiro que a justiça liberava e punha nas suas contas particulares. Que beleza, né? E depois de muito tempo a controladoria percebeu que como é que um procurador do município pode pôr na sua conta pessoal, né? Devia online já sai direto para a conta da prefeitura, não sei, mas passar pelo ser humano é complicado. E em São Paulo também, aquele problema do ISS, né? Muitos fiscais pagavam menos, o consultor pagava menos ISS, depositava menos para a prefeitura, era 1 milhão, punha 30 mil, pagava o resto para os fiscais, né? Então, muitas vezes a gente acha assim, tem que aumentar a IPTU, mas infelizmente o aposentado, as pessoas têm um aumento de 5%, 6%. Então você tem que aumentar a IPTU igual a inflação. E o prefeito, os prefeitos têm que ter criatividade porque senão hoje em dia você paga imposto de placa, imposto de ISS, tal. Então é muito imposto. Então, diminuir o gasto público, né? Tem muita prefeitura, tem muita gente fazendo a unha, na prefeitura tem. Tudo bem que ajudar fazendo a unha e tal. Tem muita gente trabalhando demais, funcionário público, mas tem muita gente trabalhando um pouquinho de menos. Então, enxugar o gasto público, com as novas construções aí, arrecadar e fazer o correto, para que a população possa pagar seus impostos de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco menos sofrida, né? Então eu acredito que tal. São Paulo chegou a aumentar 20%, 30% dos impostos e muita gente numa roubalheira tal. Então vamos controlar mais os gastos públicos, diminuir a roubalheira para penalizar menos a população que trabalha. Concorda, Nelson? Em gênero, número e grau. Olha, Filete, Aristides e telespectador, eu realmente não conheço como funciona a máquina pública municipal de São Paulo. Agora, o município de São Paulo é o município, a cidade mais importante, a meu ver, da América do Sul, né? Uma das mais do mundo, né, Nelson? E uma das maiores do mundo, sem dúvida alguma. Agora, uma prefeitura como a de São Paulo, que lida com um orçamento milionário, né? A falta de controle sobre os procedimentos Veja, eu acho estranho porque eu estou acostumado a trabalhar e para mim trabalhar eu tenho que utilizar um cartão com um chip. Esse chip, quando você entra no seu computador, o sistema todo, o servidor que mexe com toda a máquina pública onde eu exerço a minha profissão, ele sabe exatamente tudo o que você faz ao longo do seu trabalho. Então eu acho muito estranho que anos e anos esses fiscais, esses funcionários públicos municipais da Prefeitura de São Paulo capital, tiveram fazendo esse tipo de procedimento ao longo de alguns recebeu, né? E que não tem nenhum controle sobre isso, nenhuma fiscalização, que não há sistema para poder detectar isso dentro da própria máquina. Então, é assustador isso. A prefeitura do país, em termos numéricos, né, de orçamento, é assustador isso. Até eu falo isso porque, como eu estou acostumado nessa condição de trabalhar dentro de um sistema todo eletrônico, eu não acredito que a Prefeitura de São Paulo possa estar trabalhando como se trabalhava na década de 70, de 60, 70. Eu acho inadmissível isso, né? Então eu gostaria de entender como que durante anos esses funcionários continuaram lesando a sociedade paulista e nada aconteceu. E agora, num determinado momento, foi levantada a questão e aí surgiu toda essa situação inominável, né? O que eu acho mais perverso nessa situação, claro que as pessoas têm acompanhado pela imprensa, inclusive agora aparece a esposa denunciando, tal, então a namorada, né? Então aí surgem situações pessoais que acabam o cara mesmo é burro, né? Vindo à tona, né? O cara roubou 5 milhões, tem 2 ferradas e tal. A namorada paga uma pensão para ela, porque no mínimo ele é burro, né? Porque foi inteligente para fazer o mal e é burro, porque a mulher do Pita não denunciou ele, tal. Quer dizer, a mulher vai lá e denuncia o cara, quer dizer, tem que, no mínimo, tá pior que o César da novela, né? É isso que eu falo que me preocupa, é essa questão, assim, quando a gente fala do bem público, né, do funcionalismo público no geral, é que assim, como toda profissão, quando você tem um profissional que faz alguma coisa errada, acaba, logicamente, respingando em toda a categoria. Por exemplo, a gente estava aqui falando do servidor público. O servidor público,
na sua grande maioria, e pensando no servidor municipal, estadual, federal, são grandes profissionais, pessoal que está se capacitando, está correndo atrás. Só que aí quando surge um problema como esse, com um ou outro, que a gente não dá nem para falar que é profissional, né? Talvez ele seja profissional no sentido de poder roubar, né? De poder fazer o errado. Mas veja, por que a gente ficou sabendo disso? Por uma questão pessoal, né? Como você já citou também, Peter e outros tantos, que a esposa foi lá e denunciou. Então me preocupa um pouco esses sistemas, né? O Nelson falou do chip e tal. Será que em 2013 a gente não tem como no serviço público ter sistemas que possam controlar, por exemplo, qual é a captação que uma obra dessa vai produzir do ponto de vista de imposto, de recolhimentos e tal, e quanto isso deveria entrar para a prefeitura e já ter um break-even de mínimo e máximo para que o fiscal possa simplesmente gerenciar isso e não ele decidir quanto que vai recolher ou não vai recolher, porque assim, se você tem um sistema informatizado, mas tem essas brechas, você está querendo dizer o seguinte, olha, pode roubar sim. Né? Se ninguém te pegar, se a tua esposa não te denunciar, continua fazendo, porque o sistema ele está estimulando isso. Então, assim, é isso que eu falo que deu me preocupa, deu brecha porque essas brechas você acaba vendo, assim, qual é o que o cidadão comum, o que nós que estamos assistindo televisão nas suas casas, a gente acaba pensando que isso pode estar acontecendo na nossa cidade, pode estar acontecendo na cidade vizinha. E aí, será que está acontecendo? Será que não? Então, é ruim até para o próprio servidor. O servidor que é correto, aí ele vai atender um cidadão, a pessoa olha, por exemplo, eu tenho uma obra em casa, aí eu chamo um fiscal para validar a obra, tal, tudo corretamente dentro da lei. Aí, a pessoa que está ali recebendo aquele fiscal já fica com medo imaginando, pô, esse cara vai querer me morder. Esse cara vai levar E às vezes o cara tem muita gente honesta também. E tem muita gente honesta, a maioria é honesta. Só que aí abre esse precedente. E por quê? Porque o sistema é feito de uma forma que até um certo ponto é engessado, depois outro acabam surgindo essas lacunas e infelizmente acaba denegrindo a imagem. Eu não estou aqui defendendo um ou outro, não, estou defendendo uma categoria, nem sou servidor, né? Não trabalho no serviço público, não tenho ligação nenhuma com o serviço público, mas eu garanto para vocês que se realmente a gente quiser melhorar a imagem do servidor público, por exemplo, o sistema tem que ser correto do início ao fim. E aí evitar que a gente só fique sabendo dessas coisas quando o cara briga com a esposa. Aí o cara está numa separação, está num divórcio litigioso, aí aparece desde a época do Collor, né? A gente já tem isso aí já historicamente no país, a gente só fica sabendo das coisas ruins quando estouram dessa forma. Isso fica desagradável, porque eu infelizmente acabo pensando também, como muitos amigos, a gente conversa na faculdade, meus alunos, que falam, servidor público, ou então político também. Não, mas no começo político é tudo corrupto, é isso, aquilo. Tá, mas no começo eu falei que tem muito servidor público que se revolta com isso, por exemplo. Sim. Que, por exemplo, pega repartições em qualquer prefeitura, tá? Tipo assim, talvez em Nova York, tolerância zero, talvez não para tudo, mas tem gente fazendo unha, tem gente sem função deslocada. Por exemplo, aqui está o Flávio do Marapé está perguntando, se a Coab não constrói, Flávio do Marapé, e a Prodesan está terceirizando, para que tanta gente lá, né? A gente se entende que tem tal, mas tipo assim, o povo não deixa de ter uma razão. Eu acho que, tipo assim, entra governo, sai governo, o povo que fala, não é a gente está falando aqui. A gente, pô, tem que elogiar, pô, ou, por exemplo, muitas coisas estão sendo feitas, tal, mas o pessoal fala, pô, se a Coab não constrói, por que tem tanta gente lá? Põe 2 engenheiros, 2 tal, para ficar controlando a massa, né, tal, mas por que tanta gente? Então tem artista na Coab, tem dentista, quer dizer, é complexo, né? As pessoas falam aqui, não é mentira, né? Você me permite desculpa, mas pode vir até a Coab, nós estamos aqui, ó, o telespectador que fala, ó, você pode vir aqui e se defender, a gente está aberto, mas assim, não é culpa do gerente, mas fica aquela coisa. Então, por que não diminui esse gasto público? Será que essas pessoas são tão importantes assim para a máquina andar? Por que não diminui o gasto público e continua pegando o alvo do governo do estado como está fazendo, trabalhando para a cidade, e aí não precisa alarmar a população de aumento de IPTU, essas coisas todas, né, Nelson? Olha, eu queria até contra-argumentar nisso que foi colocado aqui na mesa pelo Aristides e pelo Filete, com a seguinte argumentação. É lógico que quando esses casos afloram, né, em todas as áreas, né, a gente tem que entender sempre o seguinte, é a minoria. Porque se fosse a minoria, o país já tinha... Fosse a maioria, né? Se fosse a maioria. Isso. Então, é a minoria que comete esses crimes. Né? Porque se fosse a maioria, o país já estava num caos administrativo total. Então, nós estamos falando da minoria. Né?
Essa minoria, esses problemas profissionais ocorrem em todas as profissões, porque a gente sabe que jamais podemos generalizar sobre qualquer profissão ou qualquer atividade humana, não dá para generalizar, porque senão, se nós cairmos no pecado de generalizar, nós automaticamente estamos nos incluindo dentro dessa generalização. Porque generalizar é colocar todo mundo junto no mesmo balaio, né? Então, jamais podemos fazer isso. E, em segundo lugar, eu atribuo isso, viu, Aristides, Filete e telespectador, a uma crise de valores. Tá? A crise de valores, ela antecede o ato do crime, né? Porque esse ser humano perdeu os valores durante a vida, a sua formação pessoal, ou familiar, ou na sociedade, ele não teve a condição, ou a condução correta na sua formação, e isso levou ele a entender que vale tudo. Para se chegar a um determinado objetivo, vale tudo. Vale roubar, vale cometer crime. Então, ele passa a ser amoral, né? Ele passa a não conjugar os mesmos valores que o conjunto da sociedade tem para atribuir na sua vida pessoal e na sociedade. E aí ele começa a cometer esses crimes. Ocorre que... ganância demais... Isso existe no mundo todo, não é uma coisa particular do Brasil. Tá? Mas eu sinto uma coisa, como brasileiro, Aristides, Filete, telespectador, eu sinto isso, é uma coisa que é difícil mensurar e colocar em palavras, mas é um sentimento, tá? Que existe um setor da sociedade brasileira que está realmente à margem daquilo que a gente entende como um processo de desenvolvimento sustentável para um país que queira se tornar um país, entre aspas, de primeiro mundo, né? Porque ele está na contramão, ele ainda conjuga aquele verbo do jeitinho brasileiro, ele ainda acha que ele é melhor e pode levar vantagem sobre os demais e, portanto, eu quero que o resto que se dane, vamos falar no português popular, né? Então, precisa mexer na cultura, precisa mudar a cultura. Os meios de comunicação, e o Aristides é da área, né? Tem um papel preponderante nisso, porque eu assisto, Aristides, na televisão, principalmente na televisão aberta hoje, uma programação que subliminarmente prejudica a formação das pessoas, né? E as pessoas às vezes nem percebem isso porque é subliminar. É um tipo de mensagem que, se decodificada, vai alterar o padrão de comportamento das pessoas, né? E eu estou vendo isso, estou assistindo isso e estou me sentindo impotente em relação a essa situação. A própria imprensa, de uma forma geral, sim, aí quando a gente fala de TV aberta, mas aí a gente, claro, vê isso em outros veículos também, mídia impressa, muitas vezes acaba caindo pela generalização, pela banalização daquilo. Então aí você mostra, por exemplo, um advogado, olha, o advogado fez isso. Aí a impressão que dá, a matéria é colocada às vezes, como se todo advogado fosse daquela forma, todo servidor fosse daquela forma, todo comunicador fosse daquela forma. E não é, né? Como você falou, a questão de princípios e valores mesmo, não há dúvida. Eu gosto sempre de fazer um contraponto, como eu faço consultoria também para empresas, eu costumo dizer o seguinte: quais são os critérios, qual o recorte para você selecionar um profissional na tua empresa? E aí o serviço público deveria fazer o mesmo. Porque você tem um servidor de carreira que foi concursado e que efetivamente tinha um perfil que foi recortado pelo RH daquela instituição, fez um concurso, o cara estudou. Tem gente hoje aqui, esse final de semana, que vai passar o final de semana estudando para prestar concurso nos próximos dias. E aí, de repente, entra um governo, né, e isso é comum, e tem lá os cargos de confiança, que vai desde dos milhares lá do governo federal até as centenas nos governos municipais, que muitas vezes acabam indicando pessoas que não têm muito perfil, simplesmente para poder encaixar pessoas que contribuíram, que colaboraram na campanha, assim por diante. E isso acaba gerando também alguns gaps que você acaba perdendo em eficiência em áreas que não poderiam ter. A gente falou do Orival, por exemplo. Poxa, é um cara que estava fazendo um trabalho que era imprescindível para o município. Agora você imagina colocar no lugar dele uma pessoa que pode ter um relacionamento político, mas que não é da área. Deixa eu fazer um contraponto. Claro. Eu acho assim, Aristides, que tem que colocar o cara que ajudou
segurar a bandeirinha lá, tem que colocar, não tem como, faz parte, né? Faz parte. O Nelson foi candidato a prefeito, teve 20 caras que ajudaram ele ia ter que colocar, mas põe o cara para trabalhar, você entendeu? E na área dele. Na área dele. Você ajudou, eu sou candidato, não sou candidato, mas sou candidato a prefeito. Eu vou te pôr como publicitário, mas tu vai trabalhar, bater ponto e tal. Agora, em repartição que está parado, que precisa só do, vamos supor, aqui na TV Com tem vários funcionários, a Gisele, a Thaís, o Vitor, o Reale, as faxineiras, precisa, é uma equipe enxuta, mas boa. Né? Agora, imagina se tiver um cara aqui que fica sentado no sofá o dia inteiro, não dá. Então, assim, eu não sou contra por quem ajudou, porque é a governabilidade, né? Vamos supor, a pessoa tem que ajudar, o deputado ajudou, faz parte da política, né? Construção política daquele cargo, claro. Se você, por exemplo, eu estou no Santa Cecília, o diretor é o Patela, amanhã depois precisa de um cara para representar numa ONG, por exemplo, numa coisa, eles me indicam, se for da área animal. Claro. É normal, é uma questão de confiança, de princípio e tal. Agora, você põe o cara que segurou a bandeirinha, tudo bem, você vai ser gari da praia. Ah, mas é terceirizado. Você vai ser, então você vai trabalhar na guarda pessoal do prefeito. Mas a pessoa tem que trabalhar, tem que chegar e levantar. Então, é assim, todo mundo tem que trabalhar. Não é o problema dos cargos, eu acho. Sim. É o problema do cara que vai assim, né? Que a gente sabe que toda prefeitura tem, né? É que no caso, particularmente de São Paulo, quem acompanhou, está acompanhando de perto esse caso dos auditores, veja, eles não são cargos de confiança. Cargos concursados. São caras concursados. Agora, quem que fiscaliza, quem controla esse cara? Provavelmente o chefe desse cara é um cara concursado. Né? E aí o diretor do departamento é um cara concursado, de carreira. Então, veja, não estou que os cargos de confiança fazem nada errado. Mas tem a controladoria que quer controlar isso, não tem? Mas é porque você tem lá em cima o secretário, você tem as diretorias, tal, áreas que vieram com cargos comissionados, cargos de confiança, e que efetivamente essas pessoas têm que diagnosticar, detectar isso. E não a gente ficar esperando um dia o cara brigar com a esposa dele para a gente ficar sabendo dessas coisas. Por isso que quando a gente falou um tempo atrás das manifestações, as pessoas estão se manifestando porque elas estão falando assim, olha, vocês que estão aí, comecem a trabalhar, como o Filete falou, comecem a trabalhar. Porque a coisa está ficando difícil de a gente pagar, né, a taxa, os impostos tal, de produtos, de serviços, de IPTU, todas as taxas e impostos que as pessoas pagam, acabam onerando. Então, a questão é assim, na Europa você tem um país que a taxa de imposto é enorme, só que você tem serviços correspondentes e aí você tem uma sensação de que você tem uma contrapartida daquilo que você paga. Agora, quando você está no município, que você paga, por exemplo, uma multa que o radar te pegou, ou você paga um imposto que não é nem imposto, mas você paga um pedágio para atravessar uma estrada. E aí você vê a estrada, como o comboio a gente tem observado ultimamente, que a gente demora horas para descer uma serra. Aí você fala assim, isso aí é culpa de quem? De quem paga imposto ou de quem deveria gerenciar esse imposto? Porque foram investidos milhões para construir essa estrada. Né? A gente já até falava, olha, essa estrada, Imigrantes Nova, é tardia. Mas e aí? Aí foi construída e agora já está um verdadeiro gargalo. E isso com que dinheiro? Com impostos. Só que a gente continua pagando pedágio alto e continua no trânsito. Então vai continuar sempre a mesma discussão. Quem faz o errado deveria estar sendo controlado por alguém. Esse alguém muitas vezes não tem essa capacidade, habilidade, ou às vezes não tem nem a visão que aquilo acontece, a expertise para aquilo acontecer, e é por isso que eu faço sempre a contrapartida da iniciativa privada. Na empresa é mais difícil, por quê? Porque a gente sabe quem é o dono do dinheiro. O dono do dinheiro, ele não vai deixar isso acontecer. Agora, no município, quem é o dono do dinheiro? Somos nós. Quem que controla esse nosso dinheiro? Os vereadores. E aí os vereadores controlam quem? O prefeito. Então, eles não estão só legislando, eles também estão controlando isso. E aí, se não tiver esse círculo funcionando, né, com regularidade, o que vai acontecer? A gente vai continuar elegendo as mesmas pessoas e continuar criticando essas pessoas depois de eleitas e falando, poxa, mas não muda nada. Não muda nada porque a gente continua fazendo as mesmas coisas. Einstein já falava, quero falar de filosofia aqui, ficar citando pessoas, mas particularmente o Einstein é um verdadeiro, além de físico, um verdadeiro filósofo que falava, se todo dia você fizer as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Se a gente continuar votando nas mesmas pessoas, se a gente continuar tendo a mesma atitude, com certeza o resultado sempre vai ser o mesmo. Vai continuar pegando um auditor quando a esposa brigar com ele e a gente vai descobrir milhões. E quiçá, se um dia for puxar esse dinheiro aí para ver até onde passou na mão de quem, as pessoas talvez em casa não vão se surpreender onde estão os outros 500 milhões, né, que
acharam uma parte com os fiscais, né? E a outra parte maior, que todo mundo já está começando a denunciar, está na mão de quem? Então, fica esse toque, que é, como o Nelson falou, é questão de princípios e valores. Se a gente continuar não fazendo a mesma coisa, não tendo vergonha na cara de tomar uma atitude, de mudar, a gente vai continuar reclamando e, sinceramente, não vai mudar absolutamente nada. O Mauro do Campo Grande está parabenizando o programa e que gostou muito do programa de quarta-feira do Heraldo e João Domingos Neto, né? Então, o programa de quarta-feira foi um programa forte aqui, né? Porque o João Domingos Neto enumerou algumas coisas do Gonzaga e tal, né? O Nelson participou também e o Heraldo falou do IPTU. Mas a gente tem que tranquilizar, eu conversando com o Nelson e com o Aristides aqui, são duas pessoas sensatas, porque em São Paulo houve um aumento de IPTU, né? Realmente houve um aumento. Mas em Santos, me parece que vai ser a inflação, mais 1% e tal. Então, às vezes o Heraldo levantou aqui, que vai aumentar tudo, eu até falei, eu acho que o Lascani, os vereadores, cada um tem 3 mil votos, 4 mil votos, vão ser apertados para a população, que não teve esse aumento de salário. O Aristides não aumentou 10% de salário dele no Santa Cecília, talvez ele esteja trabalhando mais. Aí é uma outra coisa, né? Então, nós temos que separar aqui, né? Outro dia eu fui contra o Gessé, que ele falou que o Ferrante é rico e tal. Nós não temos que ter, nós temos que ter nada contra a riqueza do trabalho, da geração de emprego. Nós temos que ter contra a roubalheira e tal. Por exemplo, o consultor está bem, parabéns para ele. O Nelson, daqui a pouco, ele inventa uma coisa que reaproveita o óleo de uma outra maneira. Só a sorte dele. O Aristides vai fazer o doutorado. Já fez doutorado, Aristides? Uhum. Então, e pega uma diretoria no Santa Cecília, monta uma universidade online, ou participa. Muito bom para ele. Agora, nós temos que ficar chateado com a pobreza, com a favelização, com a subhabitação. Hoje, quando nós temos notícia que o Guarujá, de cada 3 pessoas, uma mora na favela ou subhabitação, que em Cubatão, 41,6% das pessoas moram em subhabitação. Isso nós temos que ficar triste, porque a pessoa é um pedreiro, um pedreiro vai especializar, vai construir, vai ser mestre de obra um dia. Nós temos que gerar trabalho, né? Então eu sou contra quando eu falo, se o Ferrante está bem de vida, é porque ele acorda 1 hora da manhã, vai lá para o CEASA, CEAGESP, porque ele pode ser roubado, porque ele 4 horas da manhã monta a barraca dele. Nós não temos que ser contra, não. Nós somos a favor da geração. Agora, não da roubalheira, da pessoa querer demais, como o Nelson falou, da parte da filosofia, que a pessoa, a ganância, do cara querer ter mais, do cara querer... Não, porque às vezes você rouba um monte de dinheiro desse, tá um problema num filho, numa esposa, tal, ali daqui faz aqui, toma aqui mesmo, né? Então eu acredito que a gente tem que viver bem, fazer o bem para os outros, tentar ajudar, né? Tentar ajudar e também tentar ganhar alguma coisinha, poupar para o seu futuro e tal. Mas nada de você querer ter... A gente só anda de um carro só para uma vez, a gente só anda de um carro... Aqui no Brasil só pode casar uma vez, não adianta ter com uma mulher de cada vez, desculpa, não pode ter como na Arábia 10 mulheres para sustentar, então não adianta o cara querer ter muita coisa. O cara tinha Ferrari, BMW, só anda de um carro só, né? E aí a noiva dele já pôs tudo para o água abaixo, quer dizer, agora para limpar o nome dele nunca mais, né? É estranho, porque enquanto ela estava junto, se locupletando das benesses desse dinheiro, ela não reclamava, né? Depois que separou, entregou isso para... Quer dizer... Me ajuda que eu te ajudo, né? Ela também está cúmplice. Naquela questão da crise de valores, ela é cúmplice no processo, porque ela não poderia compactuar enquanto estava casada, não é verdade? Então, veja bem, enquanto você tem apropriado dessa situação, você concorda. Mas eu queria Tá tomando vinho na Europa, bebendo champanhe lá em Paris, tá tudo bem, né, Nelson? Quando você para, vamos denunciar, né? Eu queria falar um ponto que o Aristides levantou, Filete, que eu queria explorar rapidamente esse ponto, que eu achei importante, até por experiência pessoal, né? De tudo aquilo que o Aristides falou, e falou muito bem, eu faço as minhas palavras também, de tudo que o Aristides colocou, tem um fato que eu acho muito interessante. Tanto é verdade a colocação que o Aristides falou, que o funcionário público, de uma maneira geral, ele é refém de um mau gestor, daquele que é eleito, não conhece máquina pública, coloca assessoria inadequada em cargos que não deveriam estar, e o funcionário público, muitas vezes, sofre com isso. Porque aquele que faz o concurso, dedica a sua vida dentro de uma carreira, não é o mesmo grupo daquele que assume o poder, leva o seu staff, tá? E começa a gerenciar mal a máquina pública, e quem é prejudicado é o funcionário. E o funcionário prejudicado, o que acontece, Aristides?
uma coisa que pouca gente sabe, a não ser que você seja o funcionário público. Uma coisa chamada injustiça. Então, dentro do funcionalismo, de uma maneira genérica, né, municipal, estadual, federal, tem muitas injustiças dentro da máquina pública, em que o funcionário, uns são perseguidos porque não são ligados a um partido, outros são porque um grupo é mais afeito ao gestor de plantão, enfim, cria-se panelas. Então não se tem uma coisa que é necessária no Brasil, para tudo aquilo que você falou, e eu falo isso porque eu tenho 28 anos de experiência, uma profissionalização absoluta do funcionário público, quer seja municipal, estadual ou federal, totalmente separado da intromissão política de um gestor que a cada 4 anos possa ocorrer. Eu me lembro muito bem que na Europa, eu vou citar a França, por exemplo, tem cadeiras em universidades que preparam funcionários públicos, preparam pessoas... Gestores. Para serem gestores públicos, funcionários públicos. Eu fiz um curso de gestão pública, sou pós-graduado também. Mas, na França, para você estar na máquina pública federal, funcionários de alto nível, você tem um preparo específico na universidade. Né? Você não é que você precisa de um emprego, então vai estudar umas matérias específicas, vai passar naquele concurso, então você é, por exemplo, odontologista, que nem o Filete falou, para uma profissão como outra qualquer, ou mecânico, ou farmacêutico, mas você precisa trabalhar, está desempregado, faz um concurso, passa e vai exercer uma função que não tem nada a ver com a tua formação acadêmica. Sim. Né? Então, até ele se adaptar àquela situação, a máquina, de uma maneira geral, tem uma influência não muito produtiva. Sim. Né? Porque ele não foi formado para aquilo, mas foi uma necessidade de momento. Então precisava, e não é uma questão numérica, porque se você for fazer o comparativo com a Europa, os países europeus, nós temos poucos funcionários públicos no Brasil em relação aos 200 milhões de habitantes. Sim. Né? Então a gente precisa ter um número de funcionários que atenda o conjunto da população. Então não é questão numérica. Né? É a questão de separar o governo do profissional da área pública e não haver essa interferência. Nós vamos ao rápido intervalo, mandando um abraço para o pessoal da 102, da Rádio Rock, o Rick, o Cláudio Múcio, o Flávio, estão todos também ligados aqui no programa, fazem o programa Rebu, que é um programa das 17 às 19 horas todo dia, né? Programa muito bom, um abraço pessoal da Rádio Rock aí. E vamos ao breve intervalo e já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato, Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela NET para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação.
Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TVcom, sempre com você. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Acesse o site da TVcom e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TVcom, interagindo com você. Todos os dias aqui pela sua TVcom, programa Ação e Reação, debatendo os assuntos da nossa região. São 15 anos de credibilidade. Espero você todos os dias às 1h30 da tarde. Até lá! Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom, interagindo com você. Estamos de volta ao segundo bloco do TVcom Debate, dia 8 de novembro, nessa sexta-feira, clima gostoso, fim de semana promete uma prainha para as pessoas, né? Depois diz que esfria de novo, mas faz parte, né? Hoje muitas perguntas, você pode participar pelo 2138 4677. A Thaís e a Gisele vão te atender gentilmente. Mande críticas, sugestões. Já temos 12 perguntas, né? Então nós vamos ter que fazer um resumão aqui, né? Porque senão a gente vai... Nunca aconteceu de deixar um telespectador sem a resposta, né? Então, hoje com o ecologista Nelson Rodrigues, já muito conhecido aqui do nosso programa, e também com o professor universitário Aristide Brito Júnior, que trabalha na área de publicidade, de jornalismo, essa área toda lá com o nosso querido Chalub. Mandar um abraço para o Marcos Santana do Jornal da Ola, o jornal bissemanal. O Marcos Santana que está sempre aí, disposto a ajudar as pessoas, também no Jornal da Ola, fazendo um excelente trabalho junto com o Carpentieri, Cláudia Clara Monforte, Sérgio Luiz Correia, toda a equipe do Jornal da Ola. Lisandra, parabéns pelo programa. Os comentários do Nelson e Aristide são muito bons e muito inteligentes. E o Filete está sempre elegante, né? Tá aqui, ela escreveu, tá? Vou dar para o Aristides ver, não sou eu que estou inventando, tá? É verdade, é então verdade. A Lisandra escreveu aqui, parabenizou o Nelson. O Fernando, Nelson, você acha que os empresários brasileiros são inteligentes ou nem tanto? O Fernando do Estuário. Fernando, obrigado pela sua pergunta. Veja, eu acredito que o Brasil tem um grande parque industrial, pessoas altamente capacitadas, mas infelizmente eles também têm um ônus da carga tributária, tem uma série de problemas conjunturais em relação à política nacional, né? Enfim, a política sempre interfere, inclusive no processo produtivo, né? Mas acredito que nós temos aí grandes empresários no Brasil. Para pagar essa tributária, esse carga tributária toda e sobreviver, né, Nelson? Exatamente. O Cosme Maria Branca pergunta para o Aristides. Qual a diferença, Aristides, entre o crime organizado e os políticos corruptos que roubam dinheiro público e dinheiro de licitações? Está cada vez mais comum no Brasil. Olha, nosso amigo Cosme Daria Branca. Eu vou ser bem objetivo, talvez eu vá falar o que você e muita gente gostaria de ouvir, e é o que acontece. A grande diferença está nos telejornais. Você assiste um telejornal e vê o crime organizado sendo preso pela polícia, sendo colocado na cadeia, tal, às vezes administrando até de dentro da cadeia, e os políticos apresentando projetos, fazendo uma série de leis para poder melhorar o país,
E no final das contas, a gente assiste o mesmo telejornal que você tem os políticos apresentando leis e os bandidos sendo presos, e você fica com aquela sensação se, em alguns casos, não deveria ser a notícia invertida. A Rosa da Aparecida, quer comentar, Nelson? Não, É que eu estou passando a pergunta para cada um, porque tem muitas perguntas, mas se quiser comentar um breve comentário, não, eu acho que o pessoal quer ouvir a tua opinião também. O Aristides tem razão, embora a gente tem que sempre deixar bem claro que toda a classe política brasileira, em particular, ela vem do seio do povo, né? Sim, sim. Então, se nós temos uma parcela pequena da classe política, graças a Deus, porque senão estaríamos no caos, né? O país inteiro, que não tem atitudes corretas ou que lesam a sociedade brasileira, cabe ao eleitor cumprir aquilo que no primeiro bloco até o Aristides colocou muito bem. Cabe ao eleitor fazer a sua parte. Não votando, não reconduzindo essa pessoa a um cargo público para que ela não continue lesando o erário. Um abraço para o Cosme do Santos, sempre participando aqui. O Cosme que está numa briguinha aí com o Gessé na segunda-feira, mas faz parte desse programa mais animado. O Cosme é um cara entendido aí da área branca. O Cosme, manda um abraço para o Ed Gomes também da área branca aí, da Zona Oeste, também comenta aqui no programa e passa as notícias pra gente. A Rosa da Aparecida, nossa querida Dona Rosa, o programa está maravilhoso, como sempre, cada vez melhor. O aumento de IPTU vai ser doloroso. O nosso amigo Heraldo, marido da Noemi, do jornal Espaço Aberto, falou do aumento. Então eu acho que a gente tem que conversar com os vereadores, né? Chega, conversa com a Fernanda, segura um pouco, o pessoal, Santos tem muito aposentado, tem muito imposto, segura, tal. E eu tenho certeza que o Lascani, que é responsável lá pelo PSDB, né, o chefe, e ele é matemático, ele não vai deixar ter um aumento abusivo, porque isso aí queima para o vereador, né? Então eu também acho que o Paulo não falou nada de aumento, eu acho que o Paulo tem uma fase muito boa, que está conseguindo muito dinheiro com o Estado, tem uma visão, a gente quando eles criticaram aqui, tem uma visão futurista também, trazendo dinheiro do Estado aí para melhoria da entrada da cidade, tentar fazer o túnel, tentar fazer obras grandes como o teleférico, que foi uma ideia do Beto, para ajudar os morros. Então acho que assim, às vezes a pessoa no começo do governo está impactando um pouco, mas tem ideias grandes. Vamos esperar, tal, e eu torço para que a cidade cada vez continue melhor, né? A Rosa da Aparecida, falando que o programa está maravilhoso, o IPTU vai ser doloroso, vamos esperar um pouco. As pessoas que não aparecem, mas ficam no bastidor do programa, também estão de parabéns, que nós sempre fazemos questão de ressaltar. O Reale, a Thaís, a Gisele, o Vitor, enfim, o Augusto na parte da direção, enfim, todos eles, né? E também os coordenadores aqui da TV Com, né? O Pepe do Memorial, o nosso amigo Noar, enfim, todos os que trabalham aqui em prol da TV Com também, né? A Beneficência Portuguesa, enfim, todos os nossos colaboradores aqui. A Terezinha, gostaria que vocês falassem sobre os artistas que não querem que publiquem a biografia deles, desculpem, biografia deles. E também falassem um pouco sobre o túnel ligando Santos ao Guarujá, né? Então a Terezinha pergunta que quer que vocês falem dos artistas que não querem a biografia deles. Depois a Dona Zênia pergunta do túnel ligando Santos ao Guarujá. A Terezinha no Gonzaga, um abraço para a Terezinha, participação todo dia na TV Com. Olha, eu queria só pedir a liberdade de poder também mandar... Você nem precisa pedir, Nelson, você pode falar que é à vontade que você é da casa. Você está aqui no programa tanto quanto eu há 4 anos. É minha formação a educação, educacional. Mas quando for assim, já pode mandar, Nelson, que você manda aqui tanto quanto eu. 2 abraços que eu acho que é importante fazer. O meu novo amigo no Facebook e também co-partícipe aqui na TV Com, que é o nosso grande amigo Durval Cap. Eu queria mandar um abraço para o Durval, se ele estiver vendo o programa aí, quiser participar, estamos aqui. E seria muito interessante a participação do Durval hoje grande aqui no dentista, programa, né? Durval Cap Filho. Ontem eu encontrei ele num evento, no lançamento de um prédio, sempre na humildade, fotografando todo mundo. Durval Cap Filho, que é nosso comentarista também, assim como o Nelson, e faz um grande trabalho aí na parte social. E outra grande personalidade que também é do Santa Cecília, né? Colega de vocês lá, que é o Emerson Schoube, que eu queria parabenizar ele, que ele está fazendo um grande trabalho de articulação. O pessoal do Santos, Sempre Santos, aí, que está fazendo um excelente trabalho. Eu felicito a esse trabalho, porque realmente a coisa está feia. E eu acredito que esse grupo aí vai dar uma contribuição grande ao time da cidade. Beleza. Em relação ao que a Terezinha colocou, eu acho que em relação à biografia
né, que existe uma polêmica agora nos meios de comunicação sobre isso, uns são a favor, outros são contra. Eu acho que tem que ter algum consenso nisso, né? Nem 8 nem 80, porque eu acho que a pessoa que é bibliografada, tem uma biografia colocada na sociedade, é evidente que ela tem restrições pessoais, algumas coisas que possam aparecer na sua vida, que possam denegrir a sua imagem e tal, a gente entende isso. Mas também temos que entender que a liberdade de informação, ela também tem que ser preservada, né? Eu não sei exatamente se isso pode ser delineado numa legislação que possa contemplar ambas as partes e que a sociedade possa ter essa informação sem nenhum tipo de vício, né, jogado nela, quer seja pelo profissional ou por uma pessoa não habilitada, enfim. Mas que haja aí o melhor caminho possível para a solução desse impasse que está tendo nessa discussão nacional. Aristides, bom, deixa ele corrigir, depois vai falar do Túlio, né? Aristides, para ficar mais dinâmico. Eu penso igual também, acredito que essa discussão ainda vai se alongar um pouquinho, mas sempre existe a questão assim, eu que faço assessoria inclusive para políticos, tal, estou nos bastidores aí de pessoas que muitas vezes a gente chama de celebridades. É assim, você tem a pessoa física e tem a pessoa jurídica, vamos dizer assim. Então, para o telespectador entender rapidamente, se você é uma pessoa que está aí na sua casa, que não tem uma vida pública, eu acho que assim, você logicamente não vai querer que fiquem sabendo das coisas que você já aprontou, por exemplo, se você já aprontou. Agora, no momento que a pessoa ela optou pela vida pública, fica difícil você dizer assim, eu não quero que falem sobre isso ou aquilo, porque no momento que você optou por essa carreira, seja a vida artística ou vida política, não importa qual foi a visibilidade, qual o caminho que você escolheu de visibilidade, fica difícil limitar. Porque da mesma forma que você foi construído, a imagem dessa celebridade, desse político, desse artista foi construída através da imprensa, através da opinião pública, hoje você falar assim, olha, não pode falar, é um pouco difícil. Então, eu acredito assim, que se tornou pessoa pública, tem que, assim, tá na chuva, tem que se molhar. Eu acredito, Nelson Aristides, que seja mais pela vida amorosa, né? Na minha opinião, né? Você vê o Roberto Carlos, né? Pô, quantos artistas, ele foi casado com a Miriam Rios, depois casou com aquela que ele mais amou, que ele fala nas músicas e tal. Mas no período que ele ficou, é um cara, vamos supor, famoso, com certo charme. Então, eu acho que isso é muito complicado, né? De repente ele foi numa festa, saiu com uma artista, saiu com outra, pode complicar inclusive o casamento dessa pessoa, né? Claro. Porque às vezes o cara pergunta, você teve alguma coisa com o cara? Não, não tive. Então, é meio complexo. Então, eu acho que o maior problema, precisa de uma pessoa como o Roberto, assim, que tem, 60 e poucos anos, né? Ou qualquer pessoa mesmo, que seja uma pessoa que tem uma vida, ficou 10 anos solteiro aí e tal, pode comprometer. Então, acho que o maior medo deles é isso, né? Sim, essa questão da parte da vida amorosa do Roberto Carlos, né? Que às vezes pode uma pessoa que está em muitos eventos, conhece muita gente, né, tal. Então, é normal que tenha uma vida assim ativa. Isso pode complicar a pessoa. Eu penso nisso, né? Acho que compactuo com vocês. Já tem uma outra pergunta aqui, falando do túnel ligando o Santos e o Guarujá. Então, a dona Zênia, que está vendo o programa junto com a Terezinha, e o João Renato, um abraço para o Renatão, professor de Educação Física, ele pergunta como vai ficar a Francisco Glicério com o VLT andando no meio dela, naquele trecho que afunila entre o Canal 3 e a Conselho Nedas. Então, já pode responder, nós temos poucos minutos, o Nelson, mas sobre o que você acha do túnel ligando o Santos ao Guarujá e também ao VLT, que vai estar pronto, segundo o nosso prefeito e governador, em 2014. Duas obras polêmicas, né? Tentando ser rápido na resposta, devido ao tempo, mas uma agilização aí de toda a área portuária é necessário, né? Porque nós estamos já no esgotamento de toda aquela região e, lógico, os impactos ambientais serão fortes, vão ter que ter aí os relatórios para contemplar se vai ser possível, se não vai, que condições. Enfim, o VLT, da mesma forma, eu realmente estranhei o VLT não ser na linha do trem, que era o mais natural possível. Há algumas explicações técnicas sobre isso, enfim. Eu, pessoalmente, não estou 100% convencido ainda, mas vou estudar mais o caso. Aristides, VLT e túnel ligando Santos ao Guarujá. Olha, a minha opinião sobre essas duas obras é exatamente igual, até porque a gente está com um tempo bem curto, é exatamente igual a minha opinião sobre a Nova Imigrantes. São obras necessárias e muito tardias, ou seja, qualquer coisa que fizer agora vai ser um estrago enorme para o meio ambiente, para a população.
Porque assim, isso já era para ter acontecido há muito tempo, para não acontecer como a ciclovia, constrói a ciclovia de um lado, depois vai para outro, tal. Todo mundo sabe, não precisa ser especialista para saber que quando esse VLT estiver funcionando e esse túnel, daqui a pouco vai estar um gargalho, vai estar um caos do mesmo jeito, porque a cidade cresceu, a região desenvolveu demais e infelizmente as ações demoraram demais também. Nós temos que fazer igual Barcelona, igual na Espanha, melhorar o transporte público. Acho que o Paulo está tentando isso, trazendo VLT, fazendo túnel. Se a gente melhorar o transporte público, as pessoas acharem que quem anda de bicicleta não é porque ficou. Porque às vezes você chega de bicicleta na clínica, pô, o Filete está falindo, está de bicicleta. Então a gente tem que melhorar um pouco essa mobilidade. Achar que não é o prefeito lá, Angela Merkel, anda de metrô na Alemanha. Né? Então a gente tem que pegar um pouco essa coisa. Não é porque o cara está de bicicleta, às vezes ele não está querendo tirar o carro da garagem, poluir menos, tal. Então nós temos que tirar essa mentalidade que nós temos e melhorar o transporte público. Se eu tiver o VLT passando na minha clínica, eu venho aqui para a TV Com de VLT, parar aqui na Glicério, ando 5 quadros e estou aqui. Por que eu vou vir de carro? Então a gente tem que tirar essa coisa e fazer um transporte público eficiente para que a gente possa usá-lo e com uma satisfação, né? Não, sem dúvida. Se nós tivéssemos feito a opção na década de 60 e 50 pelo transporte ferroviário, nós não teríamos o problema de hoje. Só que nós, em cima do problema que nós temos, encontrar uma solução. Então, são fatos que estão aí concretos para serem solucionados. A questão do VLT, o princípio é o mesmo. Para você usar menos automóveis, você tem que ter um transporte de massa há muito mais tempo gerenciado na região metropolitana. Como diz o professor Ibereci, nós estamos sempre correndo atrás do rabo, né? Exatamente. O Paulo Sérgio do Boqueirão, quando vão colocar os vidros, Nelson? Na concha acústica do Canal 3. Já era para ter ficado pronto, muito alarde, mas acho que rolou um esquecimento. O Paulo Sérgio sempre elogia hoje criticando, ele sempre elogia a CT, tudo, mas hoje fez uma crítica. Acho que o Paulo Sérgio está certo, a concha acústica, como o nome diz, é para apresentação de música acústica, né? E por não seguir essa regra é que teve os impedimentos legais. Então, se voltar às apresentações acústicas na concha, com o devido tratamento acústico, não terá problema nenhum de funcionar. Aristides, sobre a concha acústica. Não, a mesma coisa, concordo com ele. Eu tive a oportunidade na época, na minha infância, juventude, eu toquei em banda de colégio e tal, cheguei a me apresentar lá na concha, inclusive, e tal, era um lugar fantástico, né? As pessoas se reuniam e tal, e hoje eu queria entender uma coisa, Aristides, por que na Fonte do Sapo tem aquele muito bacana das 6 às 10 da noite no domingo e 10 horas para tudo? Por que concha acústica? Eu sei que no Gonzaga mostra uma elite privilegiada, tudo bem. Mas qual a diferença de ter um barulho das 6 às 10 na concha acústica, que é um som muito, eu moro ali perto, é uma delícia, é um som gostoso, tal. Qual a diferença de fazer na concha acústica sem os vidros até às 10 horas da noite? Você não está mexendo com o silêncio noturno, qual a diferença, né? Tipo assim, de você fazer um evento lá das 5 até as 8 da noite. É o que eu falo, né? Assim, eu mesmo... Por que na Fonte do Sapo eu já pode cheguei e na a me concha acústica apresentar. não? Não, e mais que isso, né? Se você for ver o nível de ruído que o próprio trânsito na praia emite, então assim, a gente que mora às vezes em frente à praia, acaba em momentos assim, principalmente na temporada, não conseguindo. Você tem que ter revestimento acústico dentro de casa hoje em dia. Então assim, é uma verdadeira hipocrisia. A gente sabe que são essas coisas que infelizmente deixam a população um pouquinho triste, né, nesses momentos, às vezes até um pouco mais crítica em relação a esses assuntos, porque efetivamente a gente sabe que tem interesses por trás, infelizmente. Nelson, chegamos ao final do programa, foi muito bom ter você aqui, sempre estamos mandando abraço para você, sempre você comenta no programa durante a semana, também mandando online ou perguntas mesmo, queria parabenizar você, lembrando que você foi o primeiro que fez o uso do óleo, reciclagem do óleo, foi o primeiro que fez isso aí, não podemos tirar o seu mérito, né? Por mais que tenha desenvolvido, você foi o pioneiro, eu queria parabenizar você por isso. Eu agradeço a você, Filete, agradeço a minha participação no programa, é sempre um prazer enorme estar podendo dividir a bancada com um amigo e também conhecendo hoje pessoalmente o Aristides, foi um prazer enorme, acho que fizemos um grande programa hoje e uma boa noite para todos os telespectadores da TV Com. Aristides, venha mais ao nosso programa, leve um abraço lá para o diretor Chalubre, Patela, e que qualquer dia queremos ver eles aqui também. Levo sim, um grande prazer, deixar um abraço aí para todos os telespectadores e falar uma coisinha. Amanhã é sábado e vem logo na sequência o domingo, descansem, relaxa um pouquinho, tá o corpo para segunda-feira, uma nova semana que vem por aí.
O nome da mulher do Roberto Carlos é Maria Rita. Maria Rita, que o Roberto Carlos amou tanto, né? Maria Rita. Quero deixar um abraço aqui pro Glauco, pro Mauro Silvestre, pro Cash e também a Vanessa manda uma pergunta pro Nelson, mas não há mais tempo. No programa que vem nós falaremos sobre os tatuzinhos da praia, que estão caçando os tatuzinhos. Nós vamos falar no outro programa, eu vou lembrar e nós vamos falar. Um abraço para vocês. Vamos terminar sem música hoje com a permissão do Nelson e permissão do meu amigo Aristides, que continua com a grande programação da TV Com, terminar sem música em homenagem ao nosso Orival da Cruz. Fica com Deus.